olha aí, ó, a notícia que ninguém esperava. Flamengo suspende negociações com Jorginho. Novidades na Flá TV. Súmula do jogo compromete o futuro de 2 jogadores do Flamengo e 2 do Botafogo. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que tá de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve, lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim. Tacou o dedo no like, se inscreveu, abençoado Flá, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Põe fé, comenta aí, fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, situação um pouco complicada aí. Pós-jogo ali, Flamengo e Botafogo tá repercutindo muito. Por quê? Porque vai ter punição severa aí, com certeza. O que tá acontecendo? O árbitro do jogo relatou na súmula que houve uma confusão generalizada causada por Alexander Barbosa, que o jogador iniciou uma sessão de agressões e ali os jogadores do Flamengo revidou. Primeiro o Gerson foi, empurrou, depois o Cleiton foi e deu 2 socos, um acertou de raspão e arrancou um dente do jogador do Botafogo. O árbitro expulsou o Alexander Barbosa, o Gerson e o Cleiton. Porém, era para ter expulsado mais jogadores do Botafogo, não expulsou, no caso, o Alexander. E na súmula ele esclarece lá que o Alex Telles estava muito revoltado, o cara estava transtornado e estava incentivando os jogadores a esperar o Flamengo no túnel para que pudesse ter mais confusão. Ele queria confusão de tudo quanto é jeito. Porém, ele não expulsou o jogador e com isso o jogador pode ser penalizado agora no processo que ocorrerá nos próximos meses aí no STJD. Já tem data marcada? Não. Tem previsão? Não. Mas o que deve acontecer? Após o árbitro ter colocado na súmula ali esses 4 principais nomes, o STJD vai analisar as imagens que já estão circulando. Embora as imagens sejam favoráveis ao Flamengo, há quem acredite que o Gerson e o Cleiton devem pegar pelo menos aí de 6 a 12 jogos de suspensão por causa desse ocorrido aí. O Alex Telles, por ter motivado ali os jogadores a esperar o Flamengo no túnel para ter mais confusão, deve pegar também de 6 a 12 partidas. E o Alexander Barbosa, o pivô de toda a situação, deve pegar de pelo menos de 12 a 16 partidas. Vai ser dessa forma? A gente não sabe, porque envolve muita coisa, muita questão. Futuro do jogador, pesada a situação ali, envolve o futuro dos caras. Então pode ser que a pena seja até mais branda, pode ser que seja até mais pesada, mas a princípio o futuro desses jogadores estão comprometidos e será uma perda e tanto para o Flamengo e para o Botafogo. Eu acho até mais para o Flamengo, porque o Gerson hoje, além de ser o capitão do Flamengo, titular absoluto, já não vai jogar contra o Vasco e ainda vai desfalcar a seleção brasileira, se for punido realmente. Ou seja, é um prejuízo enorme para o Flamengo. O Botafogo, no entanto, também é um prejuízo, mas bem menor. Agora eu te pergunto, o que vocês acham? O Flamengo deveria ser punido dessa forma aí? Não existe a punição ainda vai ter o julgamento, mas a previsão que se faz é que será uma punição bem severa contra os jogadores, tanto do Flamengo quanto do Botafogo, até mesmo porque o Flamengo deve ter alguns confrontos com o Botafogo, sendo 2 é certo, pelo Brasileirão. O primeiro vai ser no Maracanã, o segundo vai ser no Engenhão. E depois aí pode ocorrer na Copa do Brasil, pode ocorrer na Libertadores, dependendo da fase, pode ocorrer ainda no Carioca aí. Lembrando, o Flamengo joga agora, no sábado, com o Vasco. Se o Flamengo vencer, o Flamengo já é campeão da Taça Guanabara, antecipando uma rodada. E o Flamengo já se classifica para o final do Carioca. Ou seja, pode ser que ainda exista um confronto aí, dependendo se o Botafogo conseguir classificar aí na Bacia das Almas em último lugar, ele vai ainda encarar o Flamengo novamente. Então existe essa possibilidade. Então, já pensando nisso, essas punições aí ocorrerão no futuro, para que os jogadores, quando tiver esses embates novamente, Flamengo e Botafogo, não façam esse tipo de coisa e nem incentive. Eles acabam incentivando ali, querendo ou não, os torcedores. O torcedor vê aquela confusão. Os próprios jogadores, aí eles acabam entrando naquela pilha, na emoção ali, na paixão, e acabam tendo mais confusão. Então é isso. Então o Flamengo vai ter punição para o Flamengo, vai ter punição para o Botafogo. Ficou ruim para todo mundo. Meus amigos, novidade na Flá TV. João Guilherme, todo mundo sabe.
foi aí contratado pelo Flamengo, um baita narrador. E por que o Flamengo está fazendo essa reformulação geral aí e contratando gente até para a Flá TV? O Flamengo pretende, com a Flá TV, arrecadar novos recursos, né, novas receitas para o Flamengo. João Guilherme, que deve estrear no mês de março, com o programa aí na parte da manhã. E com isso, o Flamengo terá aí, né, uma nova receita para estar batendo de frente com a SAF, porque a SAF tem muito dinheiro, ninguém sabe de onde vem o dinheiro da SAF. Ah, tem um presidente empresário, sim, mas de onde que esse cara tira esse dinheiro? Isso aí não é esclarecido. E com isso, eles chegam, contratam o jogador a Ribéry, muito caro, elevam o valor do salário dos jogadores, e o Flamengo, para não ficar atrás, né, tendo que fazer essa disputa aí e tendo esses gastos excessivos, o Flamengo vai fazer o quê? Aumentar os recursos do clube para poder bater de frente, para poder se igualar ali, senão o bicho pega. Lembrando que hoje a maior receita do futebol brasileiro é do Flamengo, passa de 1 bilhão. Mas mesmo assim, tá difícil de bater com a SAF. SAF aí que lucra 300 milhões por ano, consegue investir 500. Absurdo, né? Mas é a realidade do futebol brasileiro. Continuando na sequência aí, o Flamengo pretende também, né, fazer um estudo de viabilização do estádio, um novo estudo. Teria sido feito um com o Rodolfo Landim, mas o BAP quer fazer um outro mais apurado para ajudar a prefeitura, para que no futuro, ali, quando o projeto do Flamengo começar a andar de fato, a prefeitura não tenha trabalho nenhum, só assine. Entendeu? O Flamengo quer facilitar a vida da prefeitura, quer mais tempo para construir o estádio, e quando o estádio ficar pronto, será também mais uma receita para o Flamengo combater a SAF, que vai estar difícil. Tá? Então o estádio do Flamengo, nesse momento, não está parado, mas está caminhando a passo tartaruga, porque precisa de mais estudos, principalmente na parte ambiental. Há muita coisa para ser discutido ali. O Rodolfo Landim fez as pressas, apesar de ter sido um excelente presidente, foi um dos melhores até agora, mas ele fez esse estudo correndo, porque ele queria aí se garantir na eleição, acabou que não garantiu, e com isso, o Flamengo dessa vez, com o BAP, vai ser mais cauteloso, vai fazer um estudo mais apurado, e pretende aí, então, né, mais no futuro, começar a construção desse estádio e trazer mais recursos para o Flamengo. E é isso. Meus amigos, assunto principal do vídeo, que já é uma novela, e é o que o Flamengo mais aguarda. Inclusive, olha só, Flamengo resolveu aí suspender as negociações com o Jorginho até o término da temporada europeia. E quando que termina a temporada europeia? Dependendo se for eliminado o mais rápido possível o Arsenal, termina nos próximos dias, entre aspas, né? Termina a UEFA. Mas outros campeonatos eles vão continuar disputando até o meio do ano. Mas aí já terminando a UEFA, já dá moral para que o Jorginho consiga negociar com o Flamengo. Por que o Flamengo suspendeu? Porque lá no Arsenal, o técnico Arteta, em conjunto ali, em reunião com os presidentes do Arsenal e mais o staff do jogador, ficou acordado o seguinte acordo aí, de que só vão tratar da renovação ou também, né, do desligamento do Jorginho do Arsenal após finalizadas as competições, para que isso não prejudique o desempenho do jogador durante essas etapas aí, porque eles imaginam que o jogador negociando com o Flamengo atrapalharia o desempenho dele dentro de campo e atrapalharia o Arsenal. Então eles pediram o Jorginho para esperar acabar o campeonato. Com isso, o Jorginho, que estava quase assinando o pré-contrato, inclusive alguns jornais na Inglaterra publicaram que o Jorginho já teria até assinado, que já está assinado. Mas essa notícia não se confirma. Eu acredito que se fosse verdade, o Flamengo já teria anunciado. Mas o de fato lá no Arsenal, pediu para ele parar, o jogador respeita muito o clube, é amigo do técnico Arteta, Mikel Arteta, e com isso o jogador e o Flamengo estão tudo parado. Não há negociações nesse momento. O jogador vai esperar o término do Campeonato Europeu para assinar um pré-contrato com o Flamengo ou não. Pode assinar ou não. Estava bem encaminhado, estava tudo avançado, já tinha salário, tempo de contrato, coisa e tal. O Flamengo queria assinar muito rápido. Por que o Flamengo queria assinar rápido esse pré-contrato? Para não sofrer consequências do próprio Arsenal e de outros times que podem pintar. Então o Flamengo queria eliminar os concorrentes. Mas quis o destino aí que o pessoal do Arsenal interferisse dessa maneira e fizesse essa chantagem emocional. E o jogador acatou, porque ele tem boa relação, tem amizade com o técnico Arteta, que eu já disse. Então o jogador acatou,
está parado, não vai ter negociação, pelo menos por enquanto, não tem pré-contrato assinado. E aí colocaram o Casemiro no lugar do Jorginho até junho. O Casemiro chegaria até junho por empréstimo. Depois de junho, o Jorginho assumiria. Colocaram a seguinte matéria aí, jornais lá da Espanha, Inglaterra, França, jornal que cobre a Europa ali, colocou a seguinte informação: que o Casemiro teria acertado com o Flamengo, né, para vir por empréstimo. O Manchester United liberaria o Casemiro, pagaria metade do salário, o Flamengo pagaria outra metade, o jogador ficaria aqui até junho, e em junho ele voltaria para o Manchester United. O Manchester United tentaria colocá-lo em outra equipe, e com isso eles ganhariam tempo ali para o Casemiro estar jogando, né, tendo uma redução de salário. Para ele seria muito bom, ele economizaria no salário e o jogador estaria jogando para poder ter visibilidade e depois renegociar com outro clube. Mas a verdade é, no Flamengo não se confirma nada disso. Seria muito difícil isso acontecer, porque o Flamengo hoje teria que pagar 3,5 milhões por mês de salário com um jogador emprestado apenas por 5 meses, que nem jogador do Flamengo seria no futuro. Ou seja, isso não existiu. Os jornais lá colocaram isso talvez para poder ajudar outros clubes a verem com bons olhos o Casemiro e tentarem contratar, porque o jogador já está com 32 anos, não estava rendendo no Manchester, está escanteado, não joga vários jogos, quase o mesmo que aconteceu com o Danilo. Mas o Danilo veio para o futebol brasileiro e já está sobrando. Pelo que a gente viu, ele vai sobrar no futebol brasileiro. Casemiro também poderia sobrar, só que o Casemiro é 7 milhões de reais por mês. O Flamengo não aguentaria pagar esse salário, nem a metade. Então tem tudo isso aí. Então Jorginho e Flamengo está parado, mas não desistiu. Está só esperando o término dos campeonatos, que só acontece em junho. Aí depois tem a sequência, Super Mundial. O Flamengo quer o Jorginho para o Super Mundial. No Super Mundial o Flamengo quer fazer bonito. E o Jorginho seria aí, sem dúvidas, uma peça fundamental para esse esquema tático do Filipe Luís. E já o Casemiro, o Flamengo só sondou em janeiro. E aí eles resolveram divulgar isso agora para poder valorizar o jogador. Essa é a verdade. E a gente continua aí. Sobre o Juninho, novidades. O Juninho passou por exames ontem e foi constatado um edema na perna direita. Edema que ficou após o choque com Barbosa. Adivinha, Barbosa, causador disso. Não tem lesão, mas ainda é dúvida para o jogo do sábado, assim como Ayrton Lucas. Então o Flamengo espera recuperar jogadores para o confronto contra o Vasco. E vamos que vamos. Aqui é mais Flamengo. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço. E fui, valeu amigos.